programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos conversando sobre psoríase. De repente você nunca ouviu falar sobre esse diagnóstico, mas é uma doença que tem acometido bastante pessoas, né? Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso assunto, nós ouviremos uma outra dica de saúde de um também dos nossos consultores aqui do programa, Dr. Mário Caporal. A osteoporose é uma doença que não tem cura, mas existe tratamento. O tratamento pode ser instituído para corrigir a perda da massa óssea que está ocorrendo. Nós sabemos que o osso é uma estrutura viva. Ele se remodela constantemente. Nós temos aquelas estruturas como são os osteoclastos que removem o osso velho e os osteoblastos que recompõem os ossos novos para formar a estrutura adequada, a remodelação adequada dos seus ossos, para que não ocorra osteoporose. Por isso, a osteoporose, na realidade, é uma doença osteometabólica que pode ser causada por aqueles fatores que eu já venho descrevendo nos programas anteriores, como a menopausa, é um fator muito importante. Nós sabemos que o sol, a prática da atividade física, é indispensável para a boa remodelação óssea e a conservação da estrutura óssea. Por isso, você tem que ter esse cuidado necessário. Praticar as suas atividades físicas, sob a recomendação do médico, ter uma boa alimentação, um complemento adequado alimentar, para que sua estrutura óssea não venha a sofrer um desgaste acentuado, enfraquecendo o osso ficando frágil, conhecido como osteoporose. Todos os cuidados você deve ter para evitar esta doença. E não tem como não falar em saúde sem lembrar, né, que a Ecoclínica tem atuado no diagnóstico por imagem com muita excelência há bastante tempo aqui na nossa região. Excelência em diagnóstico por imagem, em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x e densitometria óssea, a clínica atua há mais de 30 anos e está presente nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e ainda já saber características físicas. A Ecoclínica investindo na saúde para melhor atender os pacientes. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Para você que ligou a TV agora, nós estamos conversando sobre psoríase e eu estou recebendo a dermatologista, a doutora Mariane Correia Fismer. Doutora, e a relação de transmissão, né? Há uma transmissão congênita de pai para filho ou não? Quem tem o diagnóstico, não necessariamente o filho também vai ter. Como nós já havíamos comentado anteriormente, como ela tem relação com alguns genes, esses genes podem sim serem herdados, né? Então existe sim a tendência de casos na família, né? Por exemplo, se os dois pais, né, pai e mãe, os pais, pai e mãe, têm o diagnóstico de psoríase, a chance do filho ter psoríase é em torno de 40%. Então existe sim uma tendência genética e isso pode ser herdado, né? Certo. Precisa ir ao médico, no caso o paciente tem o diagnóstico da psoríase. Foi dado, deu, né? Mas os sintomas não estão aparecendo. Ele tem que ir com frequência ao consultório, tipo uma vez por ano, como quem tem uma doença crônica como a hipertensão, diabetes, ou não necessariamente? Ele vai só quando está aparecendo os sintomas?
Bem, existem casos em que a doença ela se manifesta por poucas lesões, de uma forma mais leve, em que o paciente bem orientado, né, ele pode controlá-la com o tratamento tópico, com os medicamentos de passar. Em outros casos, alguns pacientes que estejam em tratamento com medicamento via oral, ou injeções ou a fototerapia, eles podem ter o controle completo da lesão, mas em função de estarem em tratamento. E existem muitos medicamentos que a gente precisa fazer o controle com alguns exames. Então, existem medicamentos que, por mais que eles tragam um benefício da melhora clínica da doença, eles podem trazer algumas alterações, como às vezes alterar um pouquinho o funcionamento do fígado, pode alterar um pouquinho a questão do colesterol, alguns medicamentos eles podem causar anemia. Então, mesmo que o paciente esteja sob controle, caso ele esteja fazendo uso de algum tratamento, ele deve, de acordo com a orientação do seu médico, fazer um segmento sim. Doutora, quais são os fatores que agravam as crises da psoríase? O que o paciente pode fazer que de repente vai agravar o quadro? O estresse, né, então fatores emocionais, eles tanto podem desencadear a psoríase numa pessoa geneticamente predisposta, como eles podem, na pessoa que já tem a doença, fazer com que ela exacerbe, né. O inverno, ele tende a agravar as lesões de psoríase. Também ele fica mais ressecada? Fica mais ressecada, isso mesmo, e até mesmo porque, de forma controlada, o sol, ele tende a ajudar a pessoa que tem psoríase, diminuir as lesões. Então, como no inverno a gente fica mais coberto, menos área corporal fica exposta ao sol, acaba não tendo esse benefício em relação a essa estação do ano. A mulher que tem psoríase, ela pode engravidar? Pode. E durante a gravidez é muito incerto a questão da psoríase piorar ou melhorar. Pois é. Isso pode acontecer, tá? Então a mulher que engravida, que tem a doença durante a gestação, ela pode passar o período todo da gestação com uma melhora expressiva, como ela pode agravar a doença durante a gestação. E existem tratamentos disponíveis também para psoríase durante a gestação. Que aí seriam diferentes dos habituais. Não, seriam alguns dos habituais. Nem todos os tratamentos habituais a gente pode fazer durante a gestação. Seriam alguns apenas, mas existe essa possibilidade de ter o controle também durante a gestação. Isso é adequado, né? Sim. Doutora, a psoríase pode vir a se tornar um câncer? Não. As lesões de psoríase, elas não têm essa predisposição de se tornar um câncer de pele. O que acontece é que um dos tratamentos, né, é que a fototerapia, se feito de forma excessiva, ela pode acumular essa radiação e aí a pessoa tem uma chance maior de ter um câncer de pele, né? Então, por isso que o tratamento, ele sempre deve ser acompanhado, né? Mesmo antes, quando eu mencionei que às vezes a pessoa bem orientada, ela pode fazer o tratamento em casa, desde que orientado pelo seu médico, existem situações em que o paciente tem que estar sob vigilância constante. Até mesmo porque o mesmo tratamento, em algumas situações, a gente não pode fazer ele ad eternum, para sempre, né? Então, existem tratamentos que a gente tem que ter esse cuidado, que com o tempo eles podem se tornar tóxicos e aí a gente precisa fazer um rodízio, mudar de tratamento, mesmo que aquele tratamento esteja sendo bom, porque pode aí ter um risco dependendo de cada tratamento. A doutora comentou bem rapidinho, né, que alguns medicamentos podem até desencadear a psoríase, né? A doutora saberia explicar quais seriam os medicamentos? Anti-inflamatórios podem agravar ou desencadear a psoríase, alguns medicamentos para tratamento de pressão alta, alguns tratamentos psiquiátricos, né, principalmente para a questão de alteração de humor. Mas o que eu costumo dizer é que dependendo do medicamento em uso, que a gente suspeita que ele pode estar piorando a psoríase, muitas vezes não tem como a gente suspender ou substituir. Então, em algumas vezes a gente mantém aquele medicamento e começa então a tratar a doença. O ideal, caso a gente tenha suspeita que o medicamento esteja agravando, é que a gente consiga substituí-lo, mas muitas vezes a gente não vai conseguir. E é comum, doutora, a pessoa está fazendo uso de algum medicamento e acontecer de desencadear?
É comum, não é o mais comum, né? Mas é comum em algumas situações a gente observar, às vezes, um paciente que já tem psoríase, começou a utilizar certo medicamento e ter a piora da doença. Isso é o que é o mais frequente, na verdade. Certo, o programa Estação Saúde vai para um intervalo, mas nós já voltamos. O programa está super interessante, eu espero por você.